Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Reabilite-se. E hoje eu estou com uma figura que eu amo de paixão. E amo mesmo. Não é meu marido, o pessoal ama a Fabiana, mas é uma pessoa que, de fato, assim, a gente construiu uma história muito bacana, porque foi o meu professor, né? Nosso queridíssimo Gilson Mello. Seja muito bem-vindo assim, eu fico muito feliz porque eu de verdade gosto muito do seu trabalho, gosto muito de você e é uma Legal. honra para mim que você, assim, a sua participação, né, você ter aceitado esse convite. Então, eu vou apresentar a vocês o nosso queridíssimo Gilson Mello. E ele é uma pessoa maravilhosa, que é um empresário, autor best-seller e referência internacional em educação empresarial e desenvolvimento humano. Ao longo de mais de 20 anos, ele fundou e liderou diversas iniciativas transformadoras. E, digamos, vou falar uma coisinha para vocês, fez uma diferença muito grande na minha vida como empreendedora também, né? Além de psicóloga, né? Eu sou empreendedora e o Gilson ele teve esse peso, né? Como um educador, palestrante, formador, né? E isso é muito, muito legal, né? Esse seu olhar. Foi dono de 3 editoras no Brasil. Lançou de mais de 500 autores e já impactou presencialmente mais de 300 mil pessoas, pessoal, por meio de palestras e treinamentos. É fundador do Instituto América Coach, que foi exatamente o que eu participei, idealizador da Atros Escola de Negócios, co-criador da Startup Comportamentos, um sistema de análise comportamental com mais de 18 mil usuários e atualmente lidera 2 empreendimentos nos Estados Unidos. A Nexus Business University. Eita, eu tô ficando bem no inglês, hein? Nem tranquilo. E a Florida Business, que trabalham como mentoria, negócios e posicionamento estratégico para carreiras de alto impacto. Mas hoje, gente, quero ouvir o Gilson, né? Que a gente vai ouvir agora o Gilson. E falando um pouco mais sobre todo esse trabalho. Ele hoje mora nos Estados Unidos. Tive também o prazer de visitá-lo agora em janeiro e foi maravilhoso também esse reencontro. E a gente agora vai falar um pouquinho aí do nosso queridíssimo. Seja muito bem-vindo. Ah, legal, legal. Primeiro, assim, para mim, eu posso falar que é quase que assustador ver tudo que a gente conseguiu construir e ver pessoas como você, que é inteligente, que tem a gente respeita muito você, Lamar, como profissional. Eu falo bastante de você. Eu brinco que você que foi a pessoa que despertou algumas coisas em mim, assim, eu te dando mentoria e você, Gilson, olha, acho que você tem que buscar um diagnóstico de TDAH. Olha, Gilson, ó, tem um amigo meu ali que pode te ajudar a emagrecer, Gilson. E assim, é muito legal quando a gente consegue ter pessoas que a gente pode trocar, pessoas que a gente respeita, profissionais que a gente respeita, e ver assim, quando você vê na internet, você tem um monte de seguidor, não sei o que lá, um monte de gente falando bem de você, é uma coisa, às vezes a gente, muito simples, que a gente respeita, muito legal, mas quando você vê uma pessoa que tem muito conhecimento, que estuda internacionalmente, são, sei lá, centenas de profissionais que falam de mim, como você falou, para mim, é assustador, porque ver que tem muita gente grande, gente que eu considero muito, que eu respeito, falando que de alguma forma eu pude contribuir, então eu fico muito feliz com tudo isso, e é um prazer estar aqui pra gente bater esse papo, que eu acho que vai ser bem legal para todo mundo. Não, eu que agradeço demais o que eu falo para você, né? Você abriu um leque assim, um leque com muita diversidade, sabe? No meu caso, como psicóloga e profissional, entrar nesse meio do empreendedorismo e ter aula com você foi de fato algo marcante na minha vida e na minha trajetória. Eu não esqueço nunca mais, não sei se você vai lembrar, mas assim, eu falo até em palestras para as pessoas. O quanto você me impactou quando eu fiz mentoria com você e você falou assim para mim, Edlamar, você faz mestrado aonde, né? Porque eu estava fazendo mestrado.
Eu falei assim, em Portugal. E aí você virou pra mim e falou assim, Edilomar, você faz mestrado em Portugal, você faz mestrado na Europa. E essa fala me impactou tanto, porque às vezes, a gente, assim, às vezes não sempre, a gente precisa se reconectar com a gente mesmo, sabe? E Verdade, identificar verdade. o quanto, porque assim, você tem um perfil que eu gosto muito, que não tem vaidade, sabe? Uhum. Você tem muito conhecimento também e você tem a simplicidade de fazer essa troca, de levar informação para as pessoas. E quando você falou isso, eu me despertei no sentido assim, caramba, é verdade, não é um fato só de falar que é a Europa em si, mas o fato realmente de um reconhecimento, que você está fazendo algo que é grande Exatamente. para ajudar outras pessoas, não para o conhecimento ficar só para você, né? E É verdade. isso impactou demais a minha vida até hoje. Então, eu sou realmente muito grata a você. Não, legal. De Eu falo que, verdade. assim, na verdade, hoje, mais pra frente, a gente vai falar sobre isso, pode falar, mas um dos meus negócios aqui nos Estados Unidos está totalmente ligado a isso, a você usar as palavras certas. E eu lembro que teve uma cliente minha que se tornou uma franqueada. A gente tinha uma pequena rede de franquia aí no Brasil, e ela se tornou uma franqueada minha, e ela se conectou comigo assim. Eu fui fazer um curso em São Paulo, que era um curso da Harvard Business Review, que é um curso de liderança de Harvard, mas que foi feito em São Paulo. Mas é uma certificação de Harvard, assinada por líderes de Harvard. E aí eu me conectei com um monte de gente, fiz esse curso e tal, e aí depois eu fui e coloquei lá no meu mini currículo, né, aquele release lá, certificação da Harvard Business Review. Aí essa pessoa, quando viu aquilo, chamou a atenção dela. Falou, engraçado. Ele escreveu de um jeito que ele não disse que estava em Harvard, lá em Boston, lá. Ele não disse que está em São Paulo, mas ele deixa as pessoas pensarem o que elas quiserem quando lê. Cara, esse cara estudou em Harvard. Aí ela falou assim, cara, quando eu vi aquilo, me chamou muita atenção, porque eu vi que você era uma pessoa que sabia usar as palavras. No final, Exato. ela fez curso comigo, fez um monte de coisa, no final ela comprou uma franquia É minha. Eu falei, isso. engraçado como é que são as coisas, né? São detalhes, são micro coisas, micro detalhes, né? Que vai compondo e, na verdade, foi exatamente isso que você falou. É tipo assim, a gente se valorizar mesmo, né? Culturalmente o brasileiro se desvaloriza. Culturalmente. Eu essa semana estava me reunindo com um empresário que está querendo vir para cá e ele falou: Gilson, um dos critérios ali para a gente conseguir um documento é ganhar acima da média. Mas eu ganho muito pouco. Eu falei, tá, quanto que você faz por ano aí com a tua empresa? Ele tá se vendo como um empresário pequeno, né? E é um microempresário. Sim. Eu faço R$ 500 mil por ano. Aí eu falei Uhum. assim, você sabia que 86% dos brasileiros ganham R$ 3.600 por mês, menos de 3.600? Eu falei, então, cara, tu ganha muito acima da média. Então, assim, um cara que faz R$ 500 mil por ano tá se vendo como um cara pequeno. E isso é Exato. cultural no É Brasil. Isso é cultural. cultural. Concordo plenamente com você. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre a sua infância, né? E o impulso de empreender. Você sempre teve esse espírito inquieto e criativo, e isso de fato eu percebo, né? Ou ele foi surgindo aos poucos na sua vida? Porque, assim, esse espírito inquieto eu percebo desse recorte que eu falo de uns 10 anos pra cá, né? Muito. Uhum. Sempre percebi, né? Muita inquietude, muita agitação, mas no sentido positivo mesmo, né? De Sim, sim. empreender, de levar informação. Mas você, na infância, você se via dessa maneira já? Eu acho que eu fui me descobrindo, né? Assim, porque no coach eu até falava sobre isso quando eu dava treinamento, que quando eu era criança eu ficava brincando de futebol no quintal da minha mãe lá, né, em casa, e eu me via, tipo, num estádio, o pessoal me aplaudindo, eu tendo sucesso, e eu comecei a admirar muito. Eu tinha um vizinho, que era um vizinho que tinha tudo que eu não tinha. Tinha videogame, tinha uma casa com piscina, tinha tudo que eu não tinha. E aí, quando eu não sei da onde que foi isso, mas eu comecei a perceber. Não, tem um ponto que eu acho que é muito importante em relação a isso da infância, que eu vou falar em relação ao meu pai. Mas aí eu comecei a perceber que o que o pai dele fazia era diferente dos pais de todos os meus colegas que eram pobres. O pai dele, ele tinha padaria, ele tinha outros negócios, ele era um empresário. Isso me despertou. Só que eu acho que um dos pontos chaves da minha vida para essa inquietude de querer empreender e tudo mais, foi porque
a criança, ela sempre admira ali o pai, né? Ela tem uma referência quando tem um pai em casa e tal. E o meu pai sempre foi aquela pessoa que admirou pessoas ricas. Então ele via televisão, e eu assistia televisão com ele, e ele falava, esse fulano tem muito dinheiro. Então eu cresci vendo meu pai admirando quem tinha dinheiro, um vizinho dele que tinha grana, um amigo distante. E aí, eu acho que inconscientemente, isso eu fui descobrir depois da minha vida adulta, inconscientemente, ele instalou algo dentro de mim do tipo, o único jeito de eu conseguir a admiração do meu pai é se eu conseguir prosperar. Sabe? E aí, porque eu via o meu pai admirando ricos, eu falei, então eu tenho que ficar rico pro meu pai me admirar. Eu acho que isso foi instalado inconscientemente. Ainda bem que foi instalado uma coisa boa. Sim, sim. Uma crença E aí, boa. exatamente. E aí, assim, eu comecei a empreender desde muito cedo porque eu comecei a gostar das coisas que meus amigos tinham. Então, desde muito cedo, eu trabalhei de tudo. Fui varrer quintal de pessoas ricas, eu trabalhei como jornaleiro, vendia sorvete na praia. Eu fui fazendo muita coisa para ter o meu dinheiro. Porque meu pai e minha mãe sempre me incentivaram. Minha mãe sempre foi empreendedora, foi cabeleireira, dona de salão de beleza. Então, e eles sempre me incentivaram a vai fazer seu dinheiro, vai ter o seu dinheiro. Se você tiver seu dinheiro, você pode gastar com o que você quiser. Eu falei, ah, é? Ah, não, então eu vou fazer meu dinheiro. Então eu realmente fui muito assim. Eu acho que teve um período da minha vida que eu não sabia organizar nada disso. Então, assim, sabe, você perder noites de sono pensando em 10 mil coisas e não saber o que fazer com essas 10 mil coisas. Ah, eu tenho muitas ideias, mas eu não conseguia executar nada, parava tudo pela metade. E aí, sim, quando eu comecei Aí foi muitos anos depois que eu comecei a estudar sobre comportamento humano, me entender como pessoa, sobre organização de coisas, de ideias. Aí sim as coisas começaram a fluir de uma forma melhor. Mas as pessoas já sempre, Gilson é agoniado, Gilson não sei o que lá. Sim, isso foi sempre, desde de novo. Sempre, né? É um pensamento muito, muito além, né? Um pensamento assim criativo mesmo. Esse pensamento que faz você até hoje ser criativo, né? É É verdade. empreender, porque o empreender é isso, né? É aquela pessoa que não para de pensar, está sempre acelerado. Ao seu tempo. E isso é positivo, porque se a gente É, também entende o nosso funcionamento, né? E o modelo que você teve em casa é um modelo que também você vai levar de uma forma positiva, às vezes negativas, né, para muitos, sim, mas positiva para a vida. No sentido assim, eu tenho esse modelo que me incentivou, que me inspirou e que eu posso agora ampliar com todo esse meu pensamento, né? Com toda essa minha inquietude. E parabéns por isso. isso, né? E assim, e falando um pouco até dessa parte do seu caminho, da sua trajetória, como foi esse começo no mundo editorial? Você tinha um sonho ali ou foi uma oportunidade que apareceu e que você abraçou? Como foi isso para você? Então, muito, é, muito do que aconteceu na minha vida surgiu de eu querer ajudar alguém. E é muito louco isso, porque o poder de servir, ele traz para você, independente do que a pessoa acredite, se é Deus, se é luz, se é o universo, Sim. ele retorna para você quando você serve, sabe, outros. Então, eu tinha uma amiga que ela me procurou, por eu ser esse cara, assim, que as pessoas olham assim e acham que eu sei tudo, né? E nada, e na verdade eu só vou buscar, vou pesquisar, enfim. E aí, essa amiga falou assim, Gilson, eu tô sonhando, eu tenho um sonho de lançar um livro. Anos atrás. Eu acho que deve ter, sei lá, uns 20 e poucos anos atrás, ou até mais. A gente vai envelhecendo, vai fazendo conta errada. E aí, e aí ela falou, eu tenho um sonho de lançar um livro e tal, eu queria saber se tu consegue me ajudar. Eu falei, tá bom, não vou te ajudar. Aí eu comecei primeiro, na verdade, assim, ela primeiro pediu para eu fazer uma capa, eu já mexia com um programa de design e tal, já fazia umas artezinhas e tal. Aí fiz a capa para ela gostou. Aí ela falou, poxa, mas como é que eu faço para lançar esse livro? Falei, olha, você tem que escrever o livro, tá? Ela me deu o texto, falei, vou arrumar alguém para corrigir o seu livro. Aí eu comecei a pesquisar e ver qual era o processo que você tem que fazer, qual é o passo a passo para você conseguir lançar um livro. E, e aí eu comecei a pesquisar gráfica, editora, o que precisa fazer, correção, revisão, copydesk, diagramação, e como é que fecha arquivo, e como é que faz para imprimir, quantas cópias imprime, como é que faz para fazer um lançamento. E aí eu fiz tudo para ela e ela falou assim, eu vou te pagar. E eu falei assim, não, eu não quero receber nada,
isso é uma coisa que eu acho que as pessoas, poucas pessoas têm essa visão. Quando você está servindo, por exemplo, nesse caso que eu estou falando aqui, que eu estava descobrindo algo novo para essa minha amiga, eu tava ganhando muito, porque eu estava ganhando um conhecimento que eu também não Sim, tinha. E hoje, melhor do que há 20 anos, 25 anos atrás, hoje o conhecimento vale muito dinheiro. Se você muito. souber usar, conhecimento, você fica milionário. E aí eu peguei todo aquele processo e falei, olha, tá tudo certo, ela lançou, foi muito lindo, postou, ficou feliz da vida. Depois ela lançou mais 2 livros e eu ajudei em todo o processo, aí ficou mais fácil, aí a gente acertou, eu fui melhorando. Então, ela gastou o dinheiro dela para lançar o livro dela, eu ganhei o conhecimento para ajudar uma amiga. Então, eu ganhei de todas as partes. Eu ganhei porque eu estava ajudando uma amiga, eu ganhei porque eu estava adquirindo um conhecimento novo e, a partir dali, quem lançou esse livro? Ah, foi Gilson. Ah, ele fez tudo para mim. Ah, Gilson, quanto você cobra? Aí começou a surgir a minha primeira editora. Porque aí eu falei, Massa. eu sei fazer esse negócio. Então vamos começar a lançar outros autores, vamos começar a ajudar. E aí, basicamente, eu entrei nesse mercado editorial, depois eu fui dar palestras e tudo mais, comecei dando palestras nessa igreja. Eu lancei meu primeiro livro, fui lançando outras coisas, e aí a coisa realmente fluiu. Mas começou ajudando uma pessoa que eu sempre gostava sempre gostei de ajudar alguém, assim, e tudo. Foi dessa forma. Muito bacana esse processo. E aí você lançou mais de 500 autores, né? Deve ter, e deve ter muita história por aí diante disso, né? Qual É. dessas histórias, assim, de todas, né, que você já vivenciou, te tocou mais? Então, na verdade, assim, eu vou sempre trazer o que é mais recente, né? A gente ajudou muita gente. A gente ajudou gente que já tinha projeto pronto, a gente ajudou gente que, por exemplo, eu faço um serviço de ghostwriter também, então o cara tem só uma ideia, a gente escreve o livro para a pessoa, então assim, é mais forte ainda. Legal. Mas eu posso falar de algo recente, de um ano e pouquinho atrás, um ano atrás, aqui nos Estados Unidos, né? Eu estava encontrando com um empresário e eu sempre brinco que a pessoa parou perto de mim e tem que lançar um livro, né? Eu sempre falei, você não vai lançar um livro? Não vai lançar um livro? E aí eu fui para um evento que ele inaugurou e tal. E aí no final eu falei, cara, você tem tanta história, cara, que legal, você já fez tanta coisa nessa vida. Você nunca pensou em lançar um livro? E aí ele olhou para mim assim e falou assim, cara, eu tô há 10 anos tentando escrever um livro, tentando lançar meu livro e eu não consigo. Ele falou assim, não, então... Aí eu falei assim pra ele, então tá resolvido. Pô, eu já escrevi 7 livros, filho. Eu já lancei tanta gente, já tive 3 editoras no Brasil, já lancei mais de 500 autores, você é mais um que eu vou te ajudar. Aí ele ficou me olhando assim e ele falou, tu vai me ajudar mesmo? Eu falei, vou ajudar. E ele disse, depois de muito... No dia do lançamento desse livro dele, é que ele contou que ficou 3 dias sem dormir, que ele falou assim, eu não acredito que esse cara já falou na minha cara que escreveu 7 livros e eu tô 10 anos tentando escrever um. Ele se sentiu desafiado, né? E aí eu ajudei em todo o processo, conectei ele com uma editora gigante no Brasil e tal, porque a história dele é incrível e tal. E ele lançou o livro dele em 3 idiomas, inglês, espanhol, Que português. Então, máximo. assim, no dia do lançamento foi muito legal. O quanto que ele me honrou, eu sempre falo que, assim, não é todo mundo que tem essa coisa de, sabe, honrar o outro, né? Então ele falou, olha, esse livro só aconteceu porque o Gilson entrou na minha vida e tudo mais. E para fechar, eu penso assim, você vê alguém encontrando um propósito, é muito legal. Então, assim, às vezes, o livro, ele fez com muitas pessoas que eu ajudei a fazer aquela pessoa se encontrar, porque aí o livro dela, ela consegue, com a ajuda profissional, externalizar aquilo que ela sente, ou a história dela, alguma coisa que ela acredita. Aí esse livro, ele vira, às vezes, uma palestra, ele vira um treinamento, ele vira um curso online. Aí quando você vê a pessoa, a vida dela, uma parte da vida dela, está envolvida com aquele projeto que a gente começou ajudando, lançando um simples Sim. livro. Então aí, eu tenho agora um projeto tal, e que dá palestra para tal, que dá curso para tal. E aí a pessoa começa a encontrar um propósito e ela começa a história dela ajudar outras pessoas. E aí ela fala assim, eu falo que o livro chega onde você talvez jamais iria, né? Eu recebo até hoje no direct, cara, tô lendo, e livro assim, que eu nem divulgo mais. Ah, comprei o teu livro num sebo, olha só como é que eu Olha tô que velho. massa. Porque eu tenho um livro meu que não é mais distribuído, né? Então, comprei um livro teu, cara, tá muito impactante, a pessoa me manda foto, assim, eu falei, gente, olha que loucura isso, muito legal mesmo. Então é muita coisa, muita história, e eu acho que é bacana você
é uma forma de você deixar um legado, né? Continuar vivo, né? Teu Sim, livro sim, vai ficar sim, para sim. sempre, né? E é isso que você falou, é uma pontinha do iceberg mesmo, né? Porque quando a gente pensa em livro, é uma organização, né? Uma sequência lógica ali de pensamento e de coisas que você estrutura quando você coloca no Sim. livro. E a partir dessa construção, né, de histórias ou de seja o que for, né? Ou da parte científica mesmo falando, você traz ali um início, um começo de muitas outras coisas que vão surgir, porque ele organiza a pessoa. E Incrível eu falo isso. que o livro, ele é o acesso ao conhecimento mais barato. Você tem um acesso, você pode escolher um conhecimento, muitas vezes até profundo, e muito barato. É A melhor isso, forma de você buscar conhecimento é lendo. é isso. A minha filha mais nova, que é a Laura, ela aqui na escola dos Estados Unidos, ela lê 2 livros por semana. Então, assim, eu fico muito feliz com como que ela tá se envolvendo com o livro, assim. E falando, assim, e culturalmente falando, a gente entende, né, e sabe que, por exemplo, a cultura americana, ela é muito diferente da brasileira relacionada a essa questão da leitura, né, desse conhecimento mesmo, porque hoje em dia, assim, nós temos a oportunidade da internet, mas o livro, ele já não está tão focado, pelo menos aqui no Brasil, como era, É. né, como deveria ser. Já em outros países, né, você percebe que isso ainda culturalmente é Você muito vê que grandes rico. redes no Brasil de livraria fecharam, Já fez né? E isso, aqui exato. continua normal, né? Então, Exato. Exatamente. E aí a gente falando um pouco sobre recomeço, sobre coragem, vida, né, fora do Brasil. Muita gente sonha em recomeçar, mudar de país, né? Eu sou uma delas. Todo mundo sabe, acho que todo mundo que me conhece, eu acho que eu desde pequeno já falo isso. Eu não sou do Brasil, eu vou olha morar aí. fora. E quando eu casei com o Herbert, antes de casar com o Herbert, eu falei assim: você tem vontade de morar fora? Porque o meu sonho é esse. Já, Porque se não for, não já caso com fez a você. anamnese já antes de. Total, um questionário de tudo que eu desejo. Aí ele falou assim: não, eu tenho vontade de morar fora. Então tá tudo bem. Então tá ótimo, né? E assim, e você fez isso, né? Você recomeçou, você foi, né, com a sua família inteira, né, para fora. O que levou a dar esse salto, Gilson? Eu era o único da casa que não queria, né? Eu sempre falo que, assim, é muito fácil você se acostumar numa vida que está dando tudo certo. De fato, a gente estava, ano a ano, as coisas estavam fluindo muito para a gente. A nossa rede de escolas de coaching, de negócios, crescendo, a gente vendendo franquia. A minha vida estava realmente, assim, eu era o 0,01% do brasileiro de resultado financeiro e de qualidade, porque não é só dinheiro, né? É Sim, qualidade de vida que a gente vivia. sim, Eu sim. acordava cedo, levava minhas filhas na escola com a Fabiana, ia pro CrossFit, chegava no escritório, 5 da tarde já estava em casa, eu morava do lado do escritório, então 5 da tarde estava em casa e ia assistir Netflix, comer um churrasco, eu morava na cobertura do Plex, com piscina, então, tipo assim, a vida eu acho que é uma vida que eu nem sonhei, porque era estava acima do que eu já tinha sonhado, sabe? Então a Fabiana sempre falando de morar nos Estados Unidos, eu falei, cara, não faz sentido morar nos Estados Unidos. Vou passear. E aí eu brincava sempre isso, falava, ó, vida de turista é diferente de vida de morador. Sei lá, no dia a dia é diferente, não é Disney todo dia não, né? Outlet todo dia não, aquela coisa, né? E na minha vida, eu tenho assim, eu falo que eu tô na minha quarta vida, né? Porque eu vivi 4 ciclos completamente diferentes, falando assim de vida profissional, de tudo mais. E a minha vida sempre mudou da seguinte forma: acontecia alguma coisa, alguma coisa que começava a não dar certo, a travar, e aí eu vivia aquele momento de transição e turbulência, e o próximo ciclo foi sempre melhor do que o ciclo anterior. E eu demorei para identificar isso, que a minha vida tinha esse padrão. Ah, Jesus, o que é isso? Não sei, eu acredito nisso, entendeu? Mas é porque quando eu olho para trás eu vejo esse padrão muito real, muito certinho, sabe? E quando veio a pandemia, as coisas começaram a desestabilizar porque eu vivia de evento, e evento foi o primeiro a fechar e o último a sair. Então, eu estava bem financeiramente, bem estruturado, a gente ficou de férias na pandemia, tipo assim, a gente não ficou desesperado, tem que fazer dinheiro. Não, a gente ficou bem, só que quando voltou,
realmente tudo que eu começava a fazer não estava fluindo como fluía antes. Então, um exemplo básico é um evento que eu fazia para de 300 a 500 pessoas, estava fazendo para 70. Uma turma que tinha 50 a 80, 110 alunos, a gente fez para 18, 17. Aí eu falei assim, olha, dá para readequar, dá para ainda manter a vida, a gente tinha bens e tal, mas liguei o sinal de alerta. Eu falei, será que a economia do país vai alavancar? Será que as pessoas vão dar prioridade para fazer curso ou para comer? Porque aí eu comecei a me preocupar com uma visão de futuro do país. Uhum. E aí eu falei assim, e o futuro das minhas filhas? Como é que vai ficar? E a segurança? Porque assim, o Brasil é um país que você é punido por prosperar. Você não pode, tô ganhando dinheiro, vou comprar o carro dos meus sonhos. Pra quê? Pra ser sequestrado? É isso. Pra ser assaltado? Ah, não, tem que blindar o carro. Aí eu comecei a ver tudo isso. E numa viagem aqui para os Estados Unidos, em novembro de 2022, eu comecei a cogitar isso. E aí foi quando eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste, vamos ficar 3 meses nos Estados Unidos. Vamos ficar 3 meses lá, e aí a gente vê, avalia e começa a botar as coisas para vender, e aí a gente vê o passo de documentação, de tudo. Quando a gente chegou aqui, com 2 meses aqui, a gente viu assim, cara, dá para aplicar daqui mesmo. Eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, termina de vender tudo, manda o cachorro para cá, e vamos, a gente viu que dava para seguir, a gente meio que minha vida foi sempre assim, tomei essa decisão meio que entre aspas na loucura assim, mas a gente estrutura financeira, tinha conhecimento, eu conheço sobre imigração desde 2016 e aí deu tudo certo, graças a Deus, a gente com 1 ano e 3 meses que a gente aplicou nossa documentação já estava com green card e aí a vida foi fluindo Foi aqui. fluindo. Não nada é fácil, Sim. né? Mas foi muito bom, foi muito bom. Hoje, quando eu olho para trás, eu falo assim, vale muito a pena. E sobre esse impacto assim emocional, houve muita insegurança, medo? Porque a gente sabe que isso é um processo, né, nosso, no sentido de... Ó, 100%. Você vai ficar sempre inseguro, você vai sentir muito medo. Eu aprendi a lidar com medo, porque o pior, eu sempre falo que a pior coisa que tem é quando você não aceita, sabe? Ah, não, eu não tenho medo. Ah, não, tá tudo certo. Não, aí você só tá mentindo pra você mesmo. Sim. Então, assim, eu acho que quando você aceita, não, beleza, mas tô com medo, mas vai com medo mesmo, sabe assim? Então, assim, claro, como é que você faz isso? Você administra. Tá, e se isso der errado? Qual o caminho que eu faço? Qual é a decisão que eu vou tomar? O que eu preciso fazer? Então, eu gosto de trabalhar mais com probabilidades. Então, a gente teve, claro, a gente conversou muito em família, a gente saiu de uma cobertura duplex com piscina para morar num apartamento de 2 quartos que até um mês atrás eu estava nesse apartamento. Eu moro aqui já há mais de 2 anos e meio. Então, assim, a gente estruturou algo para agora a gente comprou uma casa incrível, né? Eu nem tô morando nela ainda porque ela tá em obra, mas a gente comprou uma casa incrível. E aí eu me mudei para uma casa para ficar perto da obra, para as meninas já estudarem na escola, que vai ser a escola da casa que a gente comprou. Então, assim, o que eu tô ensinando para as minhas filhas, elas vendo, sabe, esse processo de mudança nos Estados Unidos, que vale a pena você pagar um preço. Sim. E a família se uniu com isso. Eu não tinha nenhuma filha minha falou assim, poxa, a gente estava naquela casarão lá com piscina lá no Brasil, agora estamos aqui eu tô dividindo o quarto com a minha irmã. Não, a gente usava isso tudo com alegria, com unidade. Então, eu falo que mudar de país, você primeiro precisa ter certeza que a tua família está estruturada. Tem gente que fala assim, não, vamos mudar para ver se nosso casamento vai dar certo lá no outro país. Tipo assim, porque tá dando ruim no Brasil. Se tá dando ruim no Brasil, vai chegar nos Estados Unidos e não vai sobreviver, não. Ou qualquer outro país, entendeu? Então, raríssimas as exceções. Então, assim, a gente conversou muito, se uniu muito. E sim, teve medo, teve insegurança, mas a gente responde ao medo e à insegurança com trabalho, com planejamento, com organização, com foco, e não com ficar chorando ou esperando algum milagre acontecer, sabe? Sim, e a família, a sua base, ela é uma base muito estruturada. E isso faz muita diferença. E o grande problema atualmente é que nós temos famílias muito desestruturadas mesmo, né? Com pais, mães, Exatamente. filhos. E quando você tem já isso, essa base, né? Esses valores muito enraizado, muito fechado, isso também traz toda a força para movimentos, para adaptações diferentes, né? Que é Sim. isso, que é para a vida, né? E assim, sabe o que é legal? Desculpa. Sim, imagina. O que é legal? É que você também, não é só o medo e a insegurança, são as mini conquistas que você já nem lembrava que você podia celebrar. Exato. Tipo, caraca, passei na prova da carteira de motorista. Tipo assim, tu me comemorando.
Claro que eu ia comemorar isso. Já tenho carteira de motorista há 30 anos. No Brasil, aí tinha que fazer a prova escrita, prova de direção, fica nervoso, depois tu comemora. Então, é meio que uma nova vida mesmo, sabe? Assim, você vai celebrando micro coisas que você vai assim, cara, olha só que legal, olha que bacana isso, tal. Então, acho que tem um outro lado também que é muito positivo se você souber dosar isso. Sim, sim, é isso, né? E esse podcast fala muito sobre essa flexibilidade, adaptação do ser humano, né, diante das situações. E é exatamente o que vocês estão vivenciando. E o tempo todo nós estamos vivenciando isso, né? Quanto E assim, maior e mais sermos flexíveis, melhor para a vida. eu vou te falar o seguinte, eu tenho aqui meus cunhados, né? A irmã da minha esposa, a Fabiana. Eles casaram e praticamente viveram no mesmo apartamento a vida inteira lá na Ilha do Governador. E do nada mudaram para cá. Então, assim, o impacto, a dor, o sofrimento, a vida deles está incrível, graças a Deus está maravilhosa, eles já têm documento, está trabalhando numa empresa americana, tudo, não tem o que falar. Mas, assim, eles sentiram e sentem mais o impacto da mudança de um país, porque não tem histórico de mudança. Eles estavam praticamente no mesmo bairro a vida inteira, né, governador, desde que casaram. Agora, eu e a nossa família, a gente mudou muitas vezes. Mudou de bairro, de cidade. A gente já morou em São Paulo, já morou no Espírito Santo. A gente já mudou... A gente tem 23 anos de casado e a Fabiana tá fazendo as contas que a gente mudou, tipo, 18, 19 vezes de casas, né? Mesmo até no mesmo bairro. Olha só que loucura. Então, muito fácil então, assim, para se flexibilizar esse ano eu vou morar em 3 casas diferentes. O apartamento que eu tava, essa que eu tô, e agora a casa que eu comprei que vai me entregar em novembro. Só esse ano eu vou morar em 3 casas diferentes. Então, assim, a nossa família, ela já tá acostumada com mudança. Então, a gente se acostumou a adaptar. As minhas filhas estudaram em N escolas diferentes. A vida dos pais dela obrigou elas ao poder de se adaptar também, a mudar de escola. Então, elas não têm nem tempo de, vou reclamar para mudar de escola. Mais uma escola. Já vai, sabe? Vai indo. Já foi. Exatamente. Então, a gente tem essas vantagens de ter vindo de um histórico de mudança bem de intensa, cidade, né? E tudo mais. E assim, qual foi o seu maior desafio, né, que você enfrentou ao empreender fora do Brasil? Eu acredito o seguinte, foco aqui, vou falar de Estados Unidos, né? Foco porque aqui você vê, sei lá, 10 milhões de oportunidades. É muita coisa, muita coisa. Então, eu vejo muita gente cometendo vários erros e confesso que eu preciso agradecer muito aos meus amigos que já moravam aqui e me falavam coisas. Aí o meu mérito estava em ouvir outras pessoas, sabe? Mas eu tive a graça de ter outras pessoas me falando coisas do tipo: cuidado, não sai querendo montar qualquer negócio, conhece primeiro o que você tá indo, entenda as regras do jogo, aqui não é Brasil. Aí você vai entendendo, porque tipo, você vê pessoas falando assim: comprar carro e alugar dá dinheiro. Qualquer coisa dá dinheiro. Mas como é que você vai, para quem você vai alugar? Qual é o trâmite disso? Legalmente, como é que funciona isso? Você pode botar seguro? Então, assim, as pessoas acham, e a que mais quebram a cara aqui é que elas estão tentando fazer nos Estados Unidos o que elas faziam no Brasil. E aqui não vai funcionar. E aí, esse é o primeiro ponto. Então, são muitas oportunidades. A habilidade de dizer não para boas oportunidades é algo surreal. Porque parece que é um negócio que vai mudar a sua vida, sabe? Mas, na verdade, são verdadeiras distrações. Eu sempre falei isso no coaching. Eu falava assim, existem distrações que vêm disfarçadas de oportunidades. Na verdade, você tem um foco, você está fazendo algo que está começando a se encaixar e que, às vezes, no médio e no longo prazo vai te trazer um resultado incrível, mas você vai vendo tantas distrações disfarçadas de oportunidades que aí você, quando chega num recorte de 10 anos, você fez um monte de coisa diferente porque você não conseguiu focar numa coisa. Então, uma coisa, mesmo que ela não vai te deixar rico, mas bem focada, ela vai gerar um resultado que você vai se sentir orgulho, que você vai ficar feliz com aquilo. Vou te dar um exemplo, assim, dos Estados Unidos, assim, que é louco. Claro, tem a ver com as minhas conexões. Eu me conecto com muita gente grande aqui. Muita gente quer estar perto de mim e eu quero estar perto delas, né? A vida, em alguns setores da sociedade, é isso, é uma troca. E eu estava num encontro, tinha várias pessoas, vários empresários e tal, e aí um amigo
que é uma pessoa que faz algumas dezenas de milhões de dólares aqui por ano, e ele tem um grupo de investidores que também tem outras dezenas de milhões de dólares. A gente tá falando de jogo grande, sabe? Um amigo, ele chegou para mim e falou assim: Gilson, você já comprou sua casa, você tá com o teu negócio já prosperando, chegou a hora de você ter outra renda. Cara, traz uma ideia que dinheiro a gente tem aqui para executar. A gente já confia em você, o que você falar a gente faz. Imagina uma pessoa sair com, tipo assim, os caras têm dinheiro para botar. A ideia que eu falar, ele, entre aspas, óbvio, tem que fazer sentido a ideia, né? Claro. Aí em outros tempos, eu ia ficar sem dormir uma semana. Na hora eu falei pra ele assim: cara, hoje eu não tenho nenhuma ideia, não tô pensando em nada, vou colocar no radar, mas eu tenho muito cuidado de lidar com o dinheiro dos outros, então se isso for mais problema pra mim, mais dor de cabeça do que solução, eu prefiro ficar do jeito que eu tô. Aí ele falou assim: mas é por isso que eu sei quem você é e eu entendo esse teu coração, que se você me trouxer uma ideia, eu vou botar o dinheiro. Olha só que loucura isso. Mas eu não fiquei ansioso, não fiquei desesperado. Cara, se eu tiver uma ideia, se surgir alguma coisa, eu vou ver. Mas se eu falo isso para 10 pessoas vai me trazer 20, 30, 40 ideias. Não, Chico, vamos pegar o dinheiro desse cara. Não. É assim que as pessoas entram em problemas, é assim que as pessoas entram em coisas que, tipo, aí ela vai falar assim: eu achava que tava no inferno, mas tô no céu. Sim. Sabe? Tava no céu, né? Por quê? Às vezes você tá ali, sei lá, ganhando seu dinheiro, vivendo a sua vida. Aí, por que você quer mais? Entendeu? É legal ter mais para o futuro, para aposentadoria, tudo isso é muito legal, mas de forma organizada. Então eu acredito que a idade ajuda também a gente ter mais maturidade, pensar mais nas coisas, tanta coisa que a gente já fez na vida. E aí eu fico vendo e falo: cara, eu acho que é uma grande oportunidade que eu posso aproveitar, mas precisa ser uma coisa muito certa. Então eu acho que é isso. Muita coisa, você tem que organizar muita mente e tomar cuidado para não sair torrando dinheiro, porque real aqui divide por 6, né? Então, sai querendo torrar, essa ideia vai dar certo, e tem que tomar cuidado. A melhor coisa que tem é você empreender no CNPJ de outras pessoas, aprender, e aí de repente você vai ter sócios, vai ter parceiros, e aí você vai conhecer melhor o mercado. E a coisa vai se estruturando, né? E vai também tornando mais conexões, né? E a gente falando também dessa parte de conexões, de educação, negócios com alma, né? Que é o que você faz, né? Você formou mais de 20 mil alunos, criou escolas de negócios, plataformas, nossa, muitas coisas, né? Ufa, tanta coisa, né? O que você acredita que ainda falta ensinar para quem quer empreender com alma? Eu acho assim, que é mais simples do que a gente imagina, sabe? Eu converso muito isso em casa, assim, às vezes com as minhas filhas, muito com a Fabiana. Eu acredito muito que o foco tem que estar nas pessoas. Assim, você vai errar, você vai ter negócio que não vai dar certo, você vai ter negócio que não vai ter resultado, isso faz parte, né? Mas se você agir com respeito, com caráter, não importa o seu produto, o seu nome, você vai ser sempre a sua marca. Porque assim, o Reabilite-se, é assim que fala, Reabilite-se? Reabilite-se. O Reabilite-se é uma empresa que pode durar a vida toda, ou daqui a um ano pode ser outro nome, pode ser outro negócio. Mas a Edilamar, ela é a marca. Isso aí. A Edilamar, então, quando você constrói algo que você trabalha com pessoas, com coração, com alma mesmo, igual você falou, quando você faz isso, o que vai acontecer? Você vai deixando um legado no coração das pessoas. E aí, não importa o produto que você vende. As pessoas dizem assim: Gilson, você abandonou completamente o que você fazia quando foi para os Estados Unidos, está fazendo outra coisa. Eu não acho que eu estou fazendo outra coisa. Eu estou trabalhando com comunicação, eu estou trabalhando com gente, eu estou ajudando pessoas. Eu continuo fazendo a mesma coisa. O que mudou foi o produto. O que mudou foi o discurso, mas a linha de pensamento é a mesma. Então, assim, eu tenho um modelo que, se amanhã depois eu resolver virar corretor de imóveis e começar a vender casa aqui nos Estados Unidos, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou criar conteúdo, eu vou me conectar com pessoas, eu vou trabalhar com a parte de caráter e tudo mais, e as pessoas vão comprar o Gilson. E não importa o que eu esteja vendendo, elas querem se conectar comigo. Então eu acredito que tem muito a ver com isso aí. A alma tá nisso. Entendeu? Entendi. Acho isso perfeito, né? Quando você... Quando tem isso de alma, né? De essência, de conexão, né? Que é exatamente o tempo todo que você fala, né?
de conexão com o negócio, né? E a alma, e é a sua alma, que é o que você falou, né? Você vai ser sempre o Gilson Mello que empreende, que cria, enfim, várias marcas, mas é o Gilson Mello, é a sua marca, né? Você, é a sua essência, né? É a sua alma, né? E na prática, né? O que significa empreender com propósito para você atualmente? Eu acho que o propósito pode ser assim, algo mais amplo, né? Na verdade, quanto mais amplo, melhor. Eu falo que, basicamente, o que é empreender? Empreender você identifica uma dor que as pessoas têm e você entrega um remédio para essa dor. Simples assim. Perfeito. Empreender isso. Então, o que é empreender com propósito? Quando eu resolvo o problema de alguém, eu estou ajudando pessoas. Então, qual é o meu propósito? Ajudar pessoas. Fazer com que quem passe por mim saia melhor. Eu não quero fazer mal para as pessoas. Eu quero fazer o bem para elas. Só que até para você fazer o bem e você empreender com um propósito de, por exemplo, ajudar as pessoas, você precisa ser muito organizado. Vou te dar um exemplo, assim, bobo, tá? Se você é uma pessoa desorganizada financeiramente, eu já fui muito desorganizado financeiramente, se você é uma pessoa desorganizada que você gasta mais do que você ganha, até você perde muito médio e longo prazo. Vou te dar um exemplo. Você fechou um negócio agora de 10 mil reais, tá? Acabou de fechar, a pessoa botou o dinheiro na sua conta. Se você é desorganizada financeiramente, daqui 5 minutos você já está pagando um monte de dívida que você estava atrasada, você já gastou 6 mil reais desse dinheiro. Aí, de repente, esse cliente acontece uma coisa muito ruim com ele naquela semana e esse cliente vai lá e te liga assim, poxa, Guilherme, eu preciso cancelar, aconteceu isso, eu queria te pedir desculpa e tudo mais e tal. Aí, se você é uma pessoa desorganizada financeiramente, não tem equilíbrio financeiro, tua vida toda é uma bagunça, você vai falar com a pessoa assim, não, mas você já assinou o contrato, não, você já pagou, não posso devolver, porque você já gastou. Agora, se você é uma pessoa que é equilibrada financeiramente, que você guarda uma parte, sua empresa é estruturada, e aí você tem lá, sei lá, 80 mil na sua conta e um cliente está pedindo 10 mil de volta naquela semana, e no contrato está dizendo que você não precisava devolver, eu falo, vê aí. Não, olha só, o contrato está dizendo que eu não posso te devolver. Mas, para mim, o meu caráter vale mais do que o que está escrito. Eu vou devolver, vamos assinar aqui o distrato, eu estou te devolvendo dinheiro. Essa pessoa vira seu vendedor. Essa pessoa fala assim, não, Perfeito. Olha, pode fazer para lá, porque ela tem caráter. Isso, numa soma de um recorte de 10 anos, você fazendo coisas desse tipo, não é só sobre dinheiro, é sobre várias coisas, isso constrói um castelo estruturado que qualquer coisa que você levante a mão e coloque o seu nome, as pessoas vão ter confiança de fazer contigo. É isso, é construção de credibilidade. Então, quando você ajuda as pessoas, quando o seu foco... Eu sempre falo para a pessoa o seguinte, olha, gosto de dinheiro, quero ganhar dinheiro, mas quero dormir com a cabeça tranquila. Então, é o caráter, né? Ontem eu disse isso para um cliente. O cliente me procurou e eu falei assim, cara, não faz sentido você contratar o meu serviço. Não, mas eu quero. Não, você não está entendendo. Você não precisa gastar esse dinheiro que você está querendo gastar, porque é só você conversar com um profissional tal, com um advogado tal, e ele vai aplicar e acabou. Você não precisa de mim. Aí ele ficou me olhando assim e ele falou assim, Gilson, mas eu conheço tanta gente que precisa de você. Me indica as pessoas que precisam. Mas você, não faz sentido eu ganhar esse seu dinheiro. Eu gosto de ganhar dinheiro, eu tô indo viajar agora. Eu vou sair daqui do podcast, tô indo viajar com a minha família. E aí, a gente vai pra Ana Maria Island, lá a gente vai... uma cidade aqui uma ilha aqui da Flórida que tem águas do Caribe e tal, enfim, a gente vai passar o final de semana lá. E aí, eu falei assim, teria uma grana maravilhosa pra eu torrar lá em Ana Maria lá. Mas assim, não faz sentido isso. Então, o meu jogo é o jogo do médio e do longo prazo. Só que você precisa ser estruturado para você conseguir fazer essas coisas. Então, para mim é isso. O propósito está em querer ajudar o outro, ser remédio para a dor do outro. E de valores mesmo, de essência, né? Que assim, que é essa construção da personalidade que muitos às vezes estão perdendo mesmo, né? A gente ter isso muito bem estabelecido, né? Porque a gente pode financeiramente ter um dinheiro muito legal, mas com caráter, né? Sem essa ruptura, porque isso é importante, né? E a gente tá falando um pouco também, a gente já falou, assim, de muitas coisas, né? Sobre a inteligência também emocional, que é um pilar que é importante, né? Pra nossa vida, né?
Como que você visa e como que você vê essa questão da inteligência emocional, né? Ela é mesmo um pilar ou ela virou algo como buzzword, né? O que você observa disso? Então, eu acho assim, a inteligência emocional é indispensável. Ela me salvou na pandemia, a saber Sim. sobre técnicas, sobre me conhecer, a entender mais sobre mim, como que funciona a minha mente. E ajuda muito. Eu brinco que eu tô tomando Monjaro para emagrecer. Eu falo que o Monjaro, ele me deixa com mais inteligência emocional. Ele me dá mais poder sobre as minhas decisões sobre a comida. Eu tô mudando a minha relação com comida. Tô dando um exemplo de uma medicação, porque quando você não chega, não consegue na cabeça. Mas aquela loucura que foi a pandemia, cara, para mim é maravilhoso hoje olhar e falar assim, cara, eu consegui vencer isso mentalmente, sobrevivi a isso tudo. É um processo eterno na minha visão, tá? Um processo eterno de maturidade. E eu linko o seguinte, quanto mais maduro for a pessoa, quanto mais madura for a pessoa, mais inteligência emocional ela tem. Pessoas com baixa inteligência emocional são extremamente imaturas, tá? A maturidade, porque a inteligência emocional, o controle emocional, ele tá, na minha visão, completamente ligado a você ser uma pessoa mais madura, porque quando você é mais maduro, você vai entendendo melhor o outro, você cria mais empatia com o outro, você entende que, cara, eu não quero entrar nessa guerra não quero entrar nessa luta não, isso aqui não é pra mim não. Isso tá ligado à maturidade. Só que isso te permite emocionalmente não se envolver com algumas coisas que não precisa, né? Então, você se autorregula, né? Você consegue se autorregular, você trabalha mais os impulsos, o pensamento, a forma, né, de ver a vida. Inteligência emocional, ela tá muito ligada a isso que você falou, a tudo, né? Um contexto realmente de autorregulação, da gente conseguir gerir as nossas emoções diante de todo o processo que nós vamos fazer, seja do emagrecimento, seja... Enfim, às vezes a gente precisa de uma medicação porque ela é importante, mas se a gente também não mudar a nossa forma de pensar diferente relacionada à comida, a gente não vai ter inteligência emocional para isso, né? Então, um contexto. Tipo assim, eu por exemplo, você está se relacionando com uma pessoa que tem muito dinheiro. Então, se você não tiver inteligência emocional, você vai querer... eu quero ganhar o dinheiro dessa pessoa. Eu quero ser aquela... Então, assim, é pra tudo na vida. Inteligência emocional entende o seguinte, cara, como é que eu devo me comportar aqui nesse lugar? Essa pessoa é uma pessoa que eu nunca vou pedir R$1 para ela na vida. Porque essa pessoa precisa entender quem eu sou, porque eu vou poder fazer muitos negócios com ela. Mas ela nunca vai poder entender que eu sou uma pessoa sugadora, que quer sugar o... Então, assim, é você conseguir fazer leituras mais rápidas de ambientes, de compreender algumas coisas muito melhores, entender a hora que você tem que ficar calado, entender a hora que você tem que falar menos, falar pouco. Então, isso ajuda muito. Agora, é o que eu falo, é um processo eterno. Exatamente. Olha, esse bate-papo tá maravilhoso. A gente já tem aí quase uns 50 minutos. E nem parece que tá tudo isso. Mas assim, eu tenho tantas coisas ainda para perguntar para você e eu sei que a gente acho que precisa de mais um outro podcast, né? Porque assim, tem muita coisa. Mas eu queria muito que você falasse um pouco sobre os seus projetos, sabe? Sobre a sua paixão, visão de futuro. Conta pra gente um pouquinho, né? Sobre a questão da Nexus, da Flórida, enfim. Fala um pouquinho pra mim sobre os projetos que tem a sua cara, enfim. Conta um pouco aí pra gente sobre isso. O que tá... Projetos que estão por vir, enfim. O que você tá pensando? Se você pode falar, é claro. Cara, assim, eu tô curtindo esse momento que a gente tá vivendo aqui nos Estados Unidos, que a gente tá casa nova, daqui a pouco vai entrar pra próxima casa. Os negócios aqui, né? A gente tem a Florida Business Academy, que é uma empresa focada em ajudar o imigrante, ajudar pessoas que estão vindo para cá, para os Estados Unidos, querem vir de forma legal. Eu criei um produto que não existia aqui, que é um produto que vem antes do advogado. Eu não sou advogado, eu não dou conselho jurídico para ninguém, mas eu criei um produto que vem antes. A gente constrói narrativa, conta melhor a história do cliente, organiza melhor a documentação e entrega a coisa mais pronta para o advogado poder trabalhar. Então hoje a gente tem 10
até mais, certo, 10 escritórios que mandam clientes pra gente ajudar esses clientes, estruturar melhor a vida deles e, de fato, servi-los, porque a gente tem ajudado pessoas aqui que tiveram muita dificuldade para conseguir documentação e hoje estão documentadas. E isso é surreal, porque está num país que precisa estar legal aqui para você poder viver uma vida plena, né? Tem pessoas que não têm documento e vivem a vida delas aqui, mas a vida plena você precisa estar documentado. E a Nexus, a Nexus é mais voltada para treinamento e mentoria de empresários. Inclusive, eu estou desenhando agora um projeto novo, que eu tenho um sócio que tem muita conexão aqui nos Estados Unidos. Estou desenhando um projeto novo aqui para a gente trazer alguns empresários que querem dolarizar patrimônio, que querem investir nos Estados Unidos, para a gente fazer aqui um circuito aqui para eles conhecerem alguns negócios. Eu quero montar uma franquia, quero investir em imóveis, Então, assim, a gente quer trazer essa galera para um grupo que é um grupo diferenciado. A gente que já está aqui investindo nos Estados Unidos há, no mínimo, uma década, que já errou muito, e você tá colado com esse tipo de gente, onde essa galera tá botando dinheiro, que quem tá aqui há 10 anos e já errou muito, não bota dinheiro em furada mais. Então você ter a oportunidade de botar a tua grana, valorizar teu patrimônio, aonde pessoas grandes e pessoas que são já prósperas aqui estão colocando, é bem interessante. Então a gente tá... o próximo passo aqui de investimento, de treinamento, de evento, vamos falar assim, é atrair alguns empresários que estão já procurando a gente, é muita gente que fica procurando, para vir aqui, ficar tipo uma semana aqui, conhecer várias coisas, vários tipos de negócios diferentes, enfim, e ter uma imersão aqui sobre investimento nos Estados Unidos. Então é algo que a gente está fazendo com muita força aqui. E estou curtindo o momento, a obra da minha casa, enfim, a família. Morar em casa muda completamente o estilo de vida, né? Então, assim, para mim, eu passei minha infância em casa, mas minha esposa nunca tinha morado em casa, então a gente está vivendo, assim, momentos muito gostosos. Minha filha, pega o patinete, sai andando aqui pelo condomínio, isso é bom demais. Aí a gente está curtindo muito também. Nossa, parabéns aí por todos os seus projetos, eu acompanho isso nas suas redes, né? E assim, é realmente maravilhoso o quanto você faz, né? Por todas as pessoas que querem tá realmente... É um processo muito, muito sério, né? Muito sincero, né? Para ir de fato, para de fato se regularizar. Eu acho que isso é muito bacana, né? E você traz muito isso nas suas redes sociais. Agora, se o Gilson de hoje pudesse dar um conselho para o Gilson de 20 anos atrás, qual seria? Estude inglês e compre Bitcoin. Deixa a brincadeira de lado. O que eu falaria para o Gilson de 20 anos atrás? Tenha calma, você vai ter a família que você sonha e você vai sentir muito orgulho do que você construiu. Acho que é isso que eu falaria para o Gilson de 20 anos atrás. Valeu a pena. Perfeito. E tem gente ouvindo a gente agora que sente que tem um propósito, mas ainda não sabe por onde começar. Que recado você deixaria para essas pessoas para a gente finalizar o nosso podcast? Eu posso dizer que errar faz parte da construção do sucesso. Mudar a sua relação com o erro vai mudar completamente a sua vida, sabe? Encarar o erro como aprendizado. Tem uma frase do Tony Robbins que eu gosto muito, que não sei se é dele ou se ele pegou de alguém, mas eu ouvi dele. Você não existe frustração. Ou você acerta ou você aprende. Então, encarar o erro, a frustração, como um aprendizado. E aí, como é que foi? Aprendi. Como é que foi? Deu tudo certo, foi sucesso. Então, eu acho que você vai se encontrar no seu caminho. O que mais impede as pessoas é o medo de dar errado, o medo de se frustrar, o que as pessoas vão pensar. São essas coisas que travam. Então, mudar a sua relação com o erro, encarar de uma forma mais bem-humorada e como um aprendizado, vai mudar completamente a sua vida. É isso que eu acredito. Nossa, Gilson, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu tenho certeza que esse podcast vai de encontro a muitas pessoas que precisam ouvir a sua inspiração, né? O seu modelo, o seu empreendimento, porque a gente sabe que nós somos pessoas que estamos transformando pessoas, né? Com essa questão da humanidade em si. Então, parabéns pelo seu legado. Muito obrigada e muito feliz com o nosso podcast Reabilite-se.
É isso aí, conta comigo, o que precisar, próxima vez, enfim, tô E aí. quando eu te encontrar, levarei a sua canequinha que tá aqui. Muito obrigada. Um Valeu, carinho um muito abração, grande, um beijo em abraço toda a sua pro Eric aí. família. Valeu. Fui! Beijo!